Ora viva, bem-vindos a mais um Espaço Empresas. Nós hoje vamos abordar mais uma vez um tema da atualidade e no passado dia 27 de março tivemos um temporal na Madeira com chuvas torrenciais como nunca teriam acontecido, em que caíram cerca de 40 litros de chuva por metro quadrado no período de 1 hora. Infelizmente estas mudanças ambientais vão-se fazendo sentir cada vez mais e temporais destes são cada vez mais registados e noticiados, tendo proliferado por quase todos os pontos do globo. Não é um fenómeno mais centrado numa ou noutra região, acontece um pouco por todos os lados. Segundo a opinião dos especialistas é que estas situações virão a intensificar-se. Do ponto de vista de uma empresa que tenha implementado o sistema de gestão da qualidade, qualquer empresa que implemente um sistema destes tem que fazer uma análise de risco, ou seja, tem que saber gerir o risco. E ao gerir o risco tem que identificar a que riscos é que está exposta. Qualquer empresa passa a estar exposta a fenómenos da natureza e este tipo de fenómenos, intempéries, temporais, granizos, vagas de calor, e qualquer empresa que esteja a fazer esta análise de gestão de risco tem que conseguir identificar todas estas intempéries que vão influenciar com o seu dia-a-dia, com a sua atividade. Obviamente que há riscos que são mais fáceis de identificar, por exemplo, para uma exploração agrícola, uma estufa está exposta a todos estes temporais e intempéries, mas, por exemplo, produtores agrícolas também têm o problema das secas prolongadas e das vagas de calor que afetam tanto culturas como a própria criação de animais. Mas não é só o setor agrícola que é influenciado por estas vagas de calor e por estes temporais. Todas as empresas podem ser influenciadas a nível de logística, a nível de funcionamento do dia-a-dia, a nível das suas instalações e dos danos que são causados. Mais ainda, empresas que tenham tarefas que sejam desenvolvidas ao ar livre fora das instalações da empresa, obviamente também sofrem bastante com todas estas situações, porque pessoas que estejam a trabalhar ao ar livre com um temporal destes, obviamente não estão a trabalhar e obviamente é um risco que a empresa tem que considerar, que é um dia de trabalho que não está a trabalhar. Obviamente que associado à falta da produção deste dia, podem ter outros riscos, como por exemplo a falta de cumprimento de prazos que se tenham comprometido com clientes ou em projetos em que estejam envolvidos. Portanto, todas as gestões de risco, o levantamento de riscos que sejam feitos hoje em dia pelas empresas, têm que ser consideradas todos estes riscos de mudanças ambientais e de intempéries que têm que ser previstos e que vão ter implicações na vida diária das empresas. Obviamente que temos também que pensar, e que é cautelar, por isso é que se chama gestão de risco, qual a forma como vamos lidar com estas intempéries. Há várias formas, algumas delas tentar mitigar os seus efeitos, ou seja, se estamos a falar de estufas, conseguir reforçar a estufa de alguma forma para que isso não aconteça. Noutros casos, assumimos pura e simplesmente esse risco, ou então podemos partilhar o risco. E uma das formas de partilhar o risco é precisamente partilhar o risco com seguradoras que assumem uma parte do risco inerente ao negócio e a estas intempéries. Portanto, relativamente a esta parte da partilha do risco, Abílio, queres falar um bocadinho sobre esta temática? Sim, Rui. Sim, é como é de conhecimento, a lei exige para segurar os imóveis e também os automóveis, por exemplo, exige o risco de incêndio, principalmente se vivermos em condomínio. E para o automóvel, uma responsabilidade civil, 7.290.000, e caso se houver um financiamento bancário, normalmente são 50 milhões. Mas será importante, para além disso, segurar, que
nós chamamos de multirriscos de habitação, se for nos casos patrimoniais, ter mais coberturas, para além das bases, que são as coberturas complementares, caso de incêndio, queda de raio, explosão, já para precaver com estes fenómenos que nós estamos a contar. Outro muito importante, e que não valorizamos, só valorizamos quando temos créditos de habitação, seja habitação empresa ou particular, que são os fenómenos sísmicos, que também cobrem caso de fenómenos sísmicos. Estas coberturas complementares prevê estes desastres naturais, isto é, as coberturas de tempestades, inundações, alagamentos de terras, de demolição, remoção dos escombros, que terá que ser contratado com coberturas adicionais, tanto para empresas como para particulares. Nos automóveis, teremos que também ter essa cobertura de fenómenos naturais, incêndio, raio, explosão, fenómenos de natureza, para precaver desta situação. Relativamente às empresas, falaste aí na quebra da atividade, que, pelo que percebi, podemos também, no seguro multirriscos da empresa e da atividade, precaver esse tempo que a empresa está parada e não pode produzir, que podemos falar que são os lucros cessantes, em que esse tempo que a empresa está parada irá ser indemnizada por parte da seguradora até voltarem a elaborar normalmente, isto seja para as obras, seja para as máquinas que estiverem cobertas. Imagina que temos uma máquina que produz embalagens, por exemplo. É uma máquina que está lá fora, que demora, vamos supor, 60 dias a chegar a Portugal, e já prevê esse tempo da instalação da máquina também a chegar e voltar a produzir. Vamos supor que demora 1 ano a voltar a produzir, isso está previsto no seguro, essa paragem, a empresa irá receber uma indemnização por esse tempo de paragem. Mas aconselho a toda a gente. Desculpa só uma pergunta, Abel. Pelo tempo em que está parada, a empresa recebe uma indemnização, e se a empresa tiver que indemnizar um cliente por não cumprir um prazo que está estabelecido em contrato, o seguro também cobre essas indemnizações? Sim, isto tem a ver com os lucros, com o que prevê que ia faturar neste período, que já se inclui, ou já inclui esse cliente, nós, como nós, que já está incluído nesta apólice, não é? Okay. Não especifica cliente a cliente, não, mas sim o período, vamos supor que naquele período iria faturar, vamos supor, 100 mil euros. Pronto, é durante esse período que é feito o cálculo para indemnização. Ok. Mas ias dizer mais alguma coisa? Sim, vou também só voltar aqui um bocadinho atrás, e que também é uma questão importante, que tem a ver com os seguros estarem bem ou mal feitos em termos do capital do imóvel, por exemplo, seja uma empresa, seja um armazém, seja uma fábrica, seja uma habitação. Evitar ter sempre em infraseguro, porque depois é feito um cálculo e normalmente o prejuízo nunca é pago na totalidade. Isto em caso se for uma perda total. E ao contrário também, se o valor do imóvel estiver valorizado, também não adianta nada, que está a pagar a mais, porque depois o cálculo é feito pelo valor de reconstrução. Ter sempre atenção também a essa situação. William, só mais uma última pergunta e esclarece. Riscos sísmicos não é só tremor de terra, inclui outros fenómenos. Queres mencionar alguns dos outros fenómenos que também inclui? Relativamente a fenómenos sísmicos ou fenómenos relativamente naturais? Aos fenómenos sísmicos, ou aos dois, se quiseres esclarecer o que são. Sim, as seguradoras, isto tem a ver com os fenómenos, vamos chamar os terremotos, não é? As seguradoras usam uma tabela que classifica um bocado de concelho a concelho, ok? Tem uma categoria que são cinco categorias de risco, em que os Açores e o Algarve são as regiões com o risco mais elevado, por isso, e também vai agravar também o preço.
mas é fenómenos sísmicos por e duro para o imóvel e poderá incluir também o recheio. São todos os danos causados pelo fenómeno sísmico. Ou seja, um tsunami está incluído, um vulcão, ou o que seja, não é? Que seja provocado, sim, se for provocado, foi uma causa-consequência, não é? Provocou o fenómeno sísmico, provocou, imagina, um tsunami, ou o fenómeno sísmico provocou um vulcão, que no nosso país não se pronunciará a aplicar. Mas sim, é causa e efeito, sim. Ok, muito obrigado. Muito obrigado a vocês aí em casa que estão a assistir. Qualquer dúvida que nos queiram colocar, podem fazer através do nosso e-mail em programas.impactoempresas@globalnews.pt ou no nosso site www.gruposb.pt. Muito obrigado, até para a semana. Até para a semana.